Boa tarde, bom dia, boa noite aí você que me acompanha no Face, no Insta. Faz um tempinho que eu não posto alguns vídeos aí porque a vida tá corrida, né? A gente trabalha, estuda, a gente chega em casa tem que ajudar a patroa, né? Porque ela trabalha junto conosco. E chega em casa cansada, a gente tem que dar uma força também para não ficar sobrecarregada, né? Tomar um cafezinho aqui da tarde. Hoje eu quero compartilhar um ponto de vista sobre um assunto muito relevante dentro da história do nosso país, que fala sobre o fim da escravidão no Brasil. O fim da escravidão no Brasil, ele tem dois viés de entendimento. Um, ele fala que foi uma decisão humanitária, social, e a outra política e econômica. Eu já peço aí para você no final do vídeo aí, se você gostou, dê um joinha, compartilhe o vídeo para que esse assunto chegue a outras pessoas. Deixe o seu ponto de vista, sua opinião nos comentários, que é legal esse feedback para ver o que vocês estão achando dos vídeos que eu coloco aí, né? São vídeos assim, interessantes de épocas da história do nosso país e outros lugares. Bom, antes de nós entrarmos nesse tema que eu vou falar hoje, esse assunto que eu vou compartilhar com vocês hoje, sobre como nós podemos ver o fim da escravidão no Brasil, nós temos que voltar um pouco para que vocês possam entender qual o ponto de vista que eu quero esclarecer sobre isso. Vamos voltar em 1822. O Brasil, ele ainda é colônia de Portugal. Só que ele já vem sofrendo pressões de pessoas da corte, influentes, pessoas influentes do que tem poder aquisitivo do reino, para se separar de Portugal. Por quê? Porque Portugal, bem dizendo, Portugal tirava tudo que tinha no Brasil, ele explorava o Brasil e o Brasil não crescia, não ia para frente, não desenvolvia. Que Portugal vinha, tirava tudo. Então eles resolvem, o Brasil resolve se tornar independente de Portugal. Aí no dia 7 de setembro de 1822, aquela frase bem conhecida, né? Independência ou morte, dita por Dom Pedro I, às margens do Rio Ipiranga. Só que no dia 8 de setembro, o Brasil já era um país? Não, o Brasil não era um país. Porque para se tornar um país, não basta você dar um grito de independência. Várias coisas. Você tem que ter uma moeda, você tem que ter um exército, você tem que ter uma constituição, você tem que ter uma bandeira, você tem que ter um idioma oficial. Não é assim, independência ou morte, pronto, já é o Brasil. Não é assim que funcionam as coisas. E Portugal ele se sentiu prejudicado quando o Brasil decide se tornar independente dele. Ele pede, tudo bem, eu dou independência para você. Estava esquecendo aqui também, os outros países precisam reconhecer aquele país como um país. Não basta ele gritar, sou livre, agora eu não sou mais colônia de um outro país. O outro país precisa reconhecer ele como um país. E Portugal ele se sentiu prejudicado com a independência do Brasil. Ele queria uma indenização. E nesse momento, quem era o país do momento? A Inglaterra. A Inglaterra estava no auge da Revolução Industrial. Aí a Inglaterra vai, não, pode deixar que eu banco. Sem nenhum interesse, eu banco essa indenização. Foram cerca de 3 milhões de libras esterlinas. Eu não sei quanto que daria em dinheiro isso hoje, que eu não sou economista, não é minha área. Mas eu imagino que para a época foi muito dinheiro. Muito. Bom, ele paga a dívida do Brasil com Portugal, beleza. Aí, quer dizer,
o Brasil deixa de ser dependente politicamente de Portugal e passa a se tornar dependente economicamente da Inglaterra. Então, beleza. Aí o Brasil começa a caminhar, tal, cria a sua Constituição, acho que não fala memória, 1824, beleza. Só que a Inglaterra, como ela estava em plena Revolução Industrial, o que ela queria? Ela queria que o Brasil deixasse de ter escravidão. Não queria mais que existisse escravidão no Brasil. Porque ela era boazinha? Não, não, não. Não é porque ela era boazinha. Oh, como eu tenho dó daquelas pessoas que vivem no Brasil, são escravos. Porque se você tem uma revolução industrial dentro do seu país e você gera produtos, alguém tem que comprar isso. Então eles queriam o quê? Escravo não tem dinheiro, escravo não compra, escravo não tem salário, escravo trabalha de graça. E outra, em vez de dizer escravo, não existe, nós temos que aprender a dizer a forma correta. É dizer assim, igual as pessoas dizem, fulano é descendente de escravo. Não existe isso, descendente de escravo. O que existe? Pessoas negras que foram trazidas da África e escravizados. Não existe pessoas, eu não sou descendente de escravo, eu sou descendente de pessoa que foi trazida da África e escravizado, que trabalhou forçadamente. Você está entendendo? Então veja bem, o que acontece? A Inglaterra, ela queria que o Brasil deixava de ser um país escravocrata. Por quê? Porque era bonzinho, como eu já disse? Não, não é que era bonzinho. Porque ele queria mais gente para comprar seus produtos. Já estava ali um embrião do capitalismo. Olha interessante, o embrião do capitalismo já estava ali sendo gerado, criado. Beleza. Aí o Brasil ele começa devagarzinho a criar um plano para acabar com a escravidão no Brasil. Então ele começa a criar algumas leis para acabar com a escravidão. Você já deve ter ouvido falar uma frase que as pessoas dizem assim, essa é lei para inglês ver. O que significa isso? É uma lei que é criada, que não serve para nada, que não vale de nada, que não resolve nada, mas ela está criada, ela foi ali. Você lê, está ali, aqui, tal, lei tal, mas para que serve? Para nada. Bom, mas voltando ao assunto aqui, o que acontece? O Brasil ele começa a criar algumas leis que aparentemente está terminando com a escravidão no país. Por exemplo, 1871, a Lei do Ventre Livre. Uma das leis mais sem noção que existe. Por quê? A partir daquele momento, toda criança que nascesse de uma mãe negra escravizada tinha o direito de ser livre. Até os 8 anos de idade, quem sustentava aquela criança era o dono da sua mãe. Depois, aos 8 anos de idade, ele teria que trabalhar até dos 8 aos 21 para pagar todo aquele sustento que foi lhe dado. Aos 21, ele podia ir embora. Mas aí eu pergunto, vai embora para onde? Vai fazer o quê? A pessoa não tinha uma profissão, a pessoa só sabia trabalhar na roça. Não tinha uma profissão. Olha que interessante. Vai para onde? A pessoa acabava ficando ali, preso naquele lugar, trabalhando troco de um prato de comida. Aí em 1885, cria a lei sexagenária. Para mim, uma das leis mais estúpidas criadas no Brasil. Mais estúpidas. Uma pessoa negra escravizada que alcançasse os 60 anos, ou fosse mais de 60 anos, naquele momento da criação dessa lei, tinha o direito de ser livre. Aí eu pergunto para você, que negro escravizado que chegava aos 60 anos, trabalhavam 10, 12 horas por dia, se alimentavam mal, eram castigados por coisas banais, quem conseguia chegar aos 60 anos? Me diz. Ninguém. Ninguém. É interessante, eu gosto de tocar nesses assuntos, porque dentro da escola nós aprendemos aquilo, vamos dizer assim, que o sistema quer nós saibamos. Eles não explicam realmente como eram as coisas. A lei do ventre livre? Legal. Criança nascia e era livre, mas não é bem assim. A lei do sexo extraordinário? Legal. Mas também não é bem assim.
Ah, o Brasil deu grito de independência, mas não foi bem assim. Certo? Beleza. Aí no dia 13 de maio de 1888, vê de onde nós saímos, 1822, 13 de maio de 1888. A pressão da Inglaterra sobre o Brasil era tão grande para que acabasse a escravidão no Brasil, mas tão grande. Por quê? Por causa de comércio. Não é porque, olha, como a Inglaterra é boazinha, ela está com dó dos negros escravizados. Não, não era assim. Ela queria que os negros fossem libertos, por quê? Para ter salário, para comprar os seus produtos. Então, por isso que eu digo que tem dois viés de pensamento sobre o fim da escravidão. Um dia a escravidão ia acabar no Brasil, isso é óbvio, um dia ia acabar. Mas quando acabou no dia 13 de maio de 1988, não quer dizer que foi por amor, foi humanitária ou social. Aí é o seu ponto de vista. Por isso que eu gostaria que você deixasse o seu ponto de vista. Você acha que foi humanitário, social, ou foi algo político e econômico? Aí vai do ponto de vista de cada um. É isso que eu te peço. Você gostou desse vídeo? Dessa explicação? Dá um joinha aí, compartilhe, deixe o seu comentário aí. Porque é bom, porque uma coisa que eu aprendi com o Dr. Mário Sérgio Cortella é porque é assim, em uma de suas palestras. Afeto e conhecimento é algo que temos que compartilhar, porque senão se perde. E o interessante dentro do conhecimento é que toda vez que nós dividimos um conhecimento, ele se multiplica. Porque eu aprendi, você aprendeu, outros podem aprender. Então por isso que eu peço para você, compartilhe, deixe seu gostei aí, seu comentário, esse feedback legal, para que eu possa continuar colocando esses vídeos interessantes sobre a história do Brasil, história geral, certo? Beleza? Muito obrigado aí pelas pessoas que veem o meu vídeo, que curte, que visualizam. Mas não esqueça, compartilhe, certo? Vamos lá. Um abraço a todos aí. Fui.